Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será a marca da besta. O texto que serve como base, Apocalipse 14, 9 e ao mesmo tempo o versículo 12, que vai dizer especificamente o seguinte. Primeiro o versículo 9, que vai dizer: um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta ou a sua imagem, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E agora o versículo 12. Isso significa que o povo santo de Deus deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Antes de podermos nos aprofundar no tema de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo pelos pedidos que têm sido enviados para a nossa comunidade de oração aqui no nosso canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado a você que tem se inscrito no canal, a você que tem compartilhado esse conteúdo, a você que tem deixado o seu like todos os dias. Quando a gente faz essas coisas, a gente está mandando um recado para o YouTube. A gente está dizendo que esse vídeo é relevante e que deve ser colocado à disposição de mais pessoas. Então, se você tem feito, muito obrigado. E se ainda não tem feito, por favor, faça. Isso vai fazer muita diferença. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos diz que estamos vivendo os dias que antecedem ao clímax do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Que tipo de pessoas nos convém ser nesse tempo? Ajuda-nos a viver em santo trato e piedade, como disse o apóstolo Pedro, mas ao mesmo tempo compreendendo o que o Senhor espera de nós. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo também que o Senhor ouça cada um dos pedidos que foram colocados na nossa comunidade de oração e ao mesmo tempo aqueles que estão no coração dos Seus filhos. Precisamos de uma intervenção da Tua parte, Pai. Então, nesse momento, pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver aquilo que é o melhor que o Senhor tem para nós. Colocamos também um pedido especial, que o Teu Espírito nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós no estudo de hoje. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Os textos que lemos ainda há pouco de Apocalipse capítulo 14, primeiro o versículo 9, vai mencionar a terceira mensagem angélica, que vai dizer que aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. Esse primeiro texto vai mostrar para a gente que a besta, e nós já temos estudado sobre isso durante essa semana, ela trabalha tendo como base a autoridade que vem do rebelde, essa autoridade que o rebelde está tentando fazer com que chegue até ela através dos reis da terra, através daqueles que têm autoridade. Quando olhamos lá para Daniel capítulo 2, Daniel ele vai dar algumas informações para a gente sobre os impérios desse mundo. Ele vai mencionar que desde a época da Babilônia, seguindo agora a cabeça de ouro representando a Babilônia, peito e braços de prata representando a coligação dos médios e dos persas, o quadril ou o ventre de bronze representando os gregos, as pernas de ferro representando Roma, e os pés de ferro e barro misturado, representando a Europa dividida. E o texto bíblico vai dizer que eles tentarão se unir em casamento para tornar os reinos mais fortes, mas que isso não vai funcionar. Até os dias em que uma pedra cortada sem auxílio de mãos será arrojada nos pés da estátua, e então todos os reinos ficarão num montão só, e encherão toda a terra, representando que o reino de Deus tomará conta de todo o mundo. Quando você olha para isso, você vai perceber, bom, não vai haver um outro reino universal. E está certo. Entretanto, quando nós vamos para o livro do Apocalipse vai desdobrar isso. A última grande atividade que haverá dentro do cenário internacional, como uma tentativa de unir todas as pessoas, será feita pelo grande rebelde. O grande rebelde terá autorização para poder agir dessa forma. É claro,
que, como nós vimos aí durante essa semana, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que também existem forças que limitam a ação do mal. O mal pode ir até determinado ponto e o Senhor Deus diz, até aqui virás e daqui não passarás. Afinal de contas, quando olhamos para o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 4 capítulo 5, é o Senhor Jesus que está sentado sobre o trono. Ele continua dirigindo a história do universo. Junto com o Pai, claro, Deus o Pai está sentado sobre o trono, Cristo Jesus, como cordeiro que foi morto, se senta no trono junto com o Pai, o que significa que Deus está dirigindo a história da humanidade. E o inimigo, quanto mais nos aproximarmos do fim, tanto mais liberdade para atuação ele vai ter. Você vai descobrir exatamente essa mesma ideia quando, por exemplo, o capítulo 16 vai falar sobre os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos que realizam sinais e prodígios e são enviados aos reis da terra, com o objetivo de reuni-los para a batalha do Armagedon, a última grande batalha entre as forças do bem e do mal. Esses seres, eu já mencionei essa interpretação há algum tempo atrás, o Roy Alan Anderson, um dos nossos teólogos, que interpretam também o Apocalipse, ele vai mencionar para a gente uma das explicações mais interessantes. Ele vai mencionar que, à semelhança de algumas rãs que existem no hemisfério norte, que congelam durante o período do inverno, mas tem uma propriedade qualquer no seu sangue, que faz com que elas sejam capazes de descongelar no período da primavera, e os batimentos cardíacos quase que param. Mas como são animais de sangue gelado, quando a época do descongelamento do gelo acontece, elas também descongelam e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. De certa forma, o que o texto está dizendo para a gente é que esses espíritos imundos semelhantes a rãs, estiveram como que congelados durante um tempo, ou seja, a sua atuação foi limitada, mas no tempo do fim eles recebem autorização para enganar, fazendo até milagres, sinais e prodígios. Com que propósito? Reunir todos os reis da terra para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o inimigo está trabalhando com o propósito de poder reunir todas as pessoas para combater contra o Senhor Deus. Existem limitações? Sim, existem. Mas chegará um determinado momento em que a humanidade estará tomando algumas decisões, algumas posturas que os colocarão num ponto em que o Senhor Deus, ele vai dizer, só ele conhece os tempos e as estações, ele vai dizer, ok, a partir daqui então, o inimigo tem autorização para poder seguir mais além no seu plano. E haverá um momento em que, trabalhando através dos seus instrumentos, a gente viu isso ontem, os reis da terra dão autoridade à besta, uma imagem erguida a ela, para que ela possa, de alguma forma, ter autoridade sobre toda a terra. De alguma maneira, antes que o reino de Deus inunde toda a terra, de alguma forma, essa atuação da imagem da besta será o último ato, antes que o Senhor Jesus ele chegue e acabe destruindo os reinos desse mundo, e o reino de Deus encha toda a terra. Mas aqui o texto está mencionando também que ele estará buscando, através do sinal da besta, marcar todas as pessoas com o seu selo. Já falamos sobre isso. O selo na mão é imposição. Se não receber, não pode comprar e vender. Na testa, o indivíduo compreendeu a proposta da besta e está disposto a viver com ela. O fato é que a gente não sabe todas as coisas. A revelação não nos é dada em pormenores. O que sabemos é que haverá um movimento que será mundial e que vai partir de algum lugar. A profecia vai mencionar a primeira besta e na interpretação adventista do sétimo dia, dentro da nossa escatologia, nós entendemos que a besta que surgiu da terra, por uma série de fatores, eu te desafio a se aprofundar um pouquinho mais na temática, é vista como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Nós, às vezes, olhamos muito para, dentro da nossa escatologia, para a besta que surgiu do mar. Olha, o papado fez agora um movimento. A gente olha muito para lá, mas se esquece que a ferida mortal que a besta que surgiu do mar sofreu, que aconteceu lá em 1798 e que será curada, ela só será totalmente restaurada
por causa do poder e autoridade que será concedida à besta que surgiu da terra, que na interpretação adventista é a América do Norte. Então a gente tem que estar de olho naquilo que são as movimentações que os Estados Unidos da América do Norte fazem. Eles vão, de alguma forma, conceder poder e autoridade para a besta que surgiu do mar, para o sistema papal. E então, diante disso, dessa movimentação, haverá uma imposição, uma situação mundial. Como que vai ser isso em pormenores, pastor? Eu não faço ideia. Assim como todas as demais profecias bíblicas, o Senhor Deus estabelece o tempo e ele dá alguns detalhes, poucos, mas que são suficientes para a gente poder saber quando acontecer que foi aquilo que foi predito por Deus. Em pormenores, é lógico que nós olhamos para a situação que o mundo está chegando nesse momento e percebemos cada vez mais está havendo uma polarização, está havendo uma situação que está colocando as pessoas em lados opostos. Você olha para as redes sociais, é uma guerra tremenda, principalmente entre partidos de direita e de esquerda no mundo todo. Vai ser isso? Não sei, não faço ideia. Estou dizendo a vocês que a cada dia mais a gente vai percebendo uma movimentação que vai acontecendo no mundo todo. E o mundo está se tornando um caos, onde valores, princípios, a palavra de Deus cada vez tem sido colocada, tem sido mais pisada a peça. Há um limite. Quando o Senhor Deus disser, acabou, até aqui eu vou tolerar, a partir daqui não, então essas forças têm autoridade para poder agir. Mas o segundo texto que nós lemos, que é o texto de o capítulo 14, verso 12, que eu acho que foi um dos textos que a gente mais leu durante esse trimestre, o texto vai dizer que, enquanto isso, o povo santo de Deus, ele deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Enquanto, por um lado, você encontra as forças do mal agindo para poder colocar a imposição da guarda do domingo, que é, sem sombra de dúvida, o maior símbolo da autoridade papal hoje no mundo cristão, religioso, e há até um texto que aparece no nosso guia de estudos hoje que mostra exatamente isso. E é um texto, inclusive, de uma... É um texto que é um texto de teólogos católicos, que vai dizer assim, claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi um ato dela, o ato, é uma marca do seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. A guarda do domingo demonstra a autoridade que Roma tem sobre o mundo cristão. Então, não tem como a gente fugir disso. A própria Igreja Católica entende que a maior evidência de que ela representa o mundo cristão hoje em dia é o fato de que o mundo todo guarda o dia que foi estabelecido pela Igreja Católica. Não tem uma razão teológica. Você pode fazer a manobra teológica que você quiser, você não vai encontrar nenhuma ordem no Novo Testamento mandando guardar o domingo. Não tem. Foi um ato exclusivo da Igreja Católica. E esse desprezo pelo sábado de Deus é visto também como sendo um momento em que haverá uma imposição por parte do sistema papal, obrigando o mundo a guardar o domingo. Será o elemento que vai unir toda a humanidade. De alguma forma, como isso vai acontecer em pormenores, nós não sabemos. Sabemos que vai acontecer. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus se mantém fiel a Cristo Jesus, são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Quão importante é, portanto, que hoje em dia nós vivamos essa realidade, que nós guardemos os mandamentos do Senhor, que permanecemos fiéis a Cristo Jesus. Eu te desafio a tomar a decisão de ser cada vez mais fiel a Cristo. Amigos, as coisas estão prestes a acontecer. Essas previsões feitas por João no Apocalipse aconteceram nos nossos dias. E o cenário internacional está se preparando para isso. Não tenho dúvida de que somos a geração que verá esse tipo de coisa acontecer. A grande questão é como estaremos nós nesse tempo. Nossa fé estará solidificada em Cristo. Se hoje não cuidarmos dela, pode ter certeza que quando a imposição chegar, receberemos o sinal, mesmo que seja na mão, por imposição ou na testa. Infelizmente, muitos apostatarão da fé nessa época. Quem é que permanecerá fiel, guardando os mandamentos de Deus? Aqueles que aprenderam a viver em harmonia com o Senhor.
que essa seja a sua realidade nesse dia. Eu estudo a lição e você?